Muito lindo. Abra sua mão, eu quero começar orando. Jesus, eu quero te agradecer essa noite mais uma vez por sua presença, por sua graça nesse lugar. Te agradecer porque o Senhor separou essa noite para nos abençoar e nós queremos, Senhor, receber do Senhor a porção dessa noite. Obrigada por esse tempo de louvor, de adoração, onde nós podemos abrir nosso coração e entregar aquilo que é direito seu através das nossas vidas. Estende a sua mão nessa noite e ajuda-nos a cooperar com essa obra tão linda que o Senhor está fazendo na vida de cada um nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quero continuar agradecendo a cada um de vocês que tem orado por mim e por meu processo, né? Eu reconheço que eu tenho sido muito sustentada nesses dias por sua oração e na mensagem eu vou aí te atualizando do meu olho. Interessante como hoje eu quero falar sobre oração e como é poderoso quando nós somos cobertos pela oração de alguém que nos ama. Semana passada a gente viu o Luiz falando que, né, Paulo orava por nós de joelhos e agora eu fico pensando se a oração de um irmão de Paulo, a sua oração, pode nos abençoar tanto. Imagina quando o próprio Jesus está orando por você. Sabia que Jesus ora por você? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Os céus torcem pela sua vitória. Jesus ora por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ora com gemidos inexprimíveis por você e por mim. E aí me deu vontade de dar uma pesquisada no significado de inexprimível, cuja intensidade ultrapassa qualquer possibilidade de expressão. É inexpressável, é indescritível. Dessa maneira, o Espírito Santo ora por você e ele ora por mim. Sabe por quê? Porque isso envolve muito amor. Jesus, pouco antes dele ser traído e terminar na cruz, Jesus fez uma das orações mais poderosas pelos seus seguidores. Ele orou porque ele sabia que você ia precisar dessa oração hoje. Jesus orou por nós porque todos nós, gente, de uma maneira ou de outra, fomos marcados por alguma falta de amor. É bastante comum a gente não se sentir tão amado assim. É mais comum do que a gente imagina nós não nos sentirmos tão preciosos assim. E se a gente fizesse uma pesquisa aqui nessa noite, a gente descobriria que muitas pessoas lutam com autoestima, com valor pessoal. Muitos carregam pensamentos negativos sobre si mesmo, muitas dúvidas, incertezas, identidade, propósito, tudo isso fica afetado e isso nos atrapalha em crer na vida abundante que o Senhor nos oferece. A Bíblia diz que Jesus nos amou de uma maneira tão inexplicável, que Ele entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a verdade, gente, é que não tem maneira de explicar o amor do Pai por você. Não tem maneira de explicar essa intercessão do Espírito Santo pela sua vida. E eu quero começar nessa noite fazendo algumas afirmações que vai servir como base para o que eu quero edificar nesse domingo. Primeiro, o quanto Jesus te ama. O quanto Deus te ama, diga é verdade. O quanto você é precioso para Ele, diga é verdade. E o quanto Ele pensa bem de você, diga é verdade. Eu acho que vale a pena dar uma marcadinha aqui numa coisa. Muitas das situações que a gente enfrenta, muito dos tempos difíceis que a gente está passando ou tem passado, não fazia parte dos planos originais de Deus para você, para mim.
Boa parte das coisas que nós enfrentamos são resultado das nossas escolhas, são resultados das nossas histórias, de uma existência anterior longe de Deus. E hoje tudo que o Senhor está fazendo é trabalhando na tua vida para trazer você de volta para o plano original, para restituir o que você perdeu, restaurar o que foi danificado, e isso leva a gente tempo e paciência. Então eu quero começar essa reunião calibrando o nosso coração com relação às verdades do que Deus diz e pensa sobre você. Porque os planos, os pensamentos de Deus a nosso respeito são muito diferentes dos nossos e dos outros. Vamos ler juntos, coloca lá para mim, por favor, pessoal, Salmos 139, 17. Eu quero ler junto com vocês. Vamos lá? 1, 2, 3 e... São os pensamentos a meu respeito. Coloca a mão no seu coração. Diga, os pensamentos de Deus a meu respeito são preciosos. Gente, precioso é algo de muito valor. E é isso que Deus pensa sobre você, pensamentos preciosos, e diz o texto que não dá para contar. Agora, o que faz a gente pensar diferente dessa verdade é que os nossos pensamentos, eles foram contaminados por costumes, por comportamentos de um mundo sem Deus. A gente precisa de uma renovação na nossa mente. Vamos ler Romanos 12, 2, também a mesma coisa, vamos lá? 1, 2, 3 e... A vontade de Deus para a sua vida sempre foi boa, perfeita e agradável. Porque os pensamentos dele sobre você são preciosos. Jesus te ama tanto que constantemente ora por você e o Espírito geme de amor por você. Quantos recebem essa introdução? Sabe que eu penso sobre a mão, se não levantar, o anjo passa, não anota a sua mão. Quantos recebem essa introdução? Amém. Então diz, Senhor Jesus, eu recebo o seu amor, eu escolho acreditar no que o Senhor pensa sobre mim. Sobre essa verdade, abra sua Bíblia em João 17. Enquanto você vai abrindo, eu quero fazer menção a João 16. Porque nesse capítulo, Jesus ele vai dar uma aula sobre a paternidade do Pai dos céus, e ele vai falar do acesso que nós temos através da oração. Ele fala da liberdade de orarmos diretamente ao Pai e termos a nossa oração respondida para a nossa alegria. E ele diz, naquele dia vocês não terão necessidade de me perguntar coisa alguma, vocês pedirão diretamente ao Pai, vocês nunca pediram dessa maneira, peçam e vocês vão receber. E ele disse, eu falei dessas coisas até agora, de que coisas? Da paternidade do Pai, da oração, desse assunto, de uma maneira figurativa, mas em breve eu vou falar claramente a respeito do Pai, e ele vai fazer isso, então, em João 17. Então, vamos lá para João, versículo 9, 17, 9, diz assim, eu vou saltar, gente, eu vou ler alguns versículos que me interessam para a gente não gastar muito tempo, mas eu quero te animar a hoje mesmo você ler João 17 antes de dormir. Minha oração é por aqueles que me deste, pois eles pertencem a mim. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. Versículo 11, agora deixo esse mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, Pai Santo.
Tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Agora eu vou para a tua presença, e eu te peço que não os tire do mundo, mas que o livre do maligno. Versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles. E no versículo 20 ele diz, não te peço apenas por esses discípulos, porque Jesus estava falando ali com os 12, mas ele diz, mas também eu peço por todos aqueles que crerão em mim por meio dessa mensagem. Levanta sua mão, fala eu. Aqui ele me incluiu. No Antigo Testamento, Deus vai ser apresentado muitas vezes, de muitas formas e com muitos nomes, mas raramente ele é mencionado como Pai. Quando a gente chega no Novo Testamento, ali em Lucas 11, a gente vai ver aquela experiência dos discípulos que viram Jesus orar e eles viram alguma coisa que chamou muita atenção e eles pedem então para que Jesus os ensinasse a orar, e ali Jesus então faz uma outra oração muito poderosa, e nessa oração Jesus começa ela ensinando essa oração, compartilhando o Pai dele com você e comigo. Jesus poderia ter começado a oração do Pai Nosso que estás no céu, ele poderia ter começado, Pai meu Pai que está nos céus, mas não. Quando ele disse, Pai Nosso, é o seu Pai, é o meu Pai, é o nosso Pai. E ali ele começa a compartilhar, a descortinar uma paternidade do Pai dos céus que até então ninguém conhecia. Não nesse nível que Jesus começa a apresentar. Então, com isso, Jesus deixa marcado uma mensagem. Nós temos mais do que um Deus todo-poderoso nos céus. Nós temos um Pai. Então, essa vinda de Jesus, ela cumpriu todos os propósitos, muitos propósitos, mas o principal, ou pelo menos o que eu quero destacar nessa noite, foi que Jesus, ele veio com um encargo muito grande de revelar a paternidade do Pai dos céus para um mundo de filhos sem pai. Jesus então se revela como o único caminho que leva ao Pai dos céus. E ele começa então falar sobre essa paternidade nessa intenção de trazer esse algo novo. Então minha intenção nessa noite com essa pregação é que eu e você mergulhemos em um novo nível de relacionamento com o Pai dos céus, um novo nível que nos leve a um despertamento para também um outro nível de oração, e que a gente chegue em um lugar como pessoa, indivíduo, família, igreja, em que a gente não possa viver sem orar, e que a gente pegue gosto por isso e pela presença. Hoje eu quero falar de 4 motivos, Tem muita riqueza nesse capítulo, mas eu quero citar apenas 4 motivos pelos quais Jesus orou por você. Jesus continua orando por sua vida. No versículo 9 ele diz, a minha oração não é pelo mundo, a minha oração é por aqueles que tu me destes. Quantos aqui pertencem ao Senhor? Primeira coisa, Jesus ora por você porque você é dele. Diga, sou mesmo. Nesse texto, Jesus vai falando que ele concentra a sua oração sobre os seus seguidores, naqueles que escolheram amá-lo acima de todas as coisas. Nessa oração, Jesus começa orando pelos discípulos. E sabe, gente, Jesus passou 3 anos investindo intensamente, discipulando intensamente aqueles rapazes, limpando, curando, renovando o coração,
Porque a condição do coração influencia a nossa maneira de pensar. E a maneira de pensar vai influenciar nossas ações. Jesus levou tempo para imprimir os valores do reino na vida daqueles rapazes, porque a obra do coração, do teu coração, do meu coração, leva tempo. Leva tempo. Precisa de oração. E quando se trata dessa obra do coração, Jesus ele não acelera os processos de crescimento, porque ele precisa respeitar os tempos dele e os seus tempos, os nossos tempos. Então Jesus ora por você porque existe uma guerra contra a sua vida. Ele sabe quão quebrados, e necessitados nós chegamos no reino dele. Ele sabia que nós íamos precisar orar e que precisávamos de oração. Jesus ora por você porque ele conhece a sua história completa. Ele tem um plano de redenção, um plano de restauração te esperando. Jesus ora por você porque os cuidados dessa vida trabalham para capturar a sua atenção, o seu tempo, os seus recursos, o seu coração. Os céus torcem por você. Jesus ora por você e o Espírito geme. Jesus ora por você porque você é dele. Gente, nós amamos as pessoas, amamos os filhos dos outros, mas fala sério se os nossos não são mais lindos, mais bonitos, se a gente não se dedica mais ao que é nosso. Jesus se dedica a você porque você é dele. Sabe, Jesus, ele ora por você porque ele é o único que conhece os desdobramentos abençoadores que surgirão depois que você passar pelos processos, pelos tempos difíceis. Diga amém. A segunda coisa que eu quero falar com você é que Jesus, ele carregava a presença. Ele era a presença, mas ele carregava também a presença. Ele vivia imerso nessa atmosfera dos céus o tempo todo. Ele inspirava os seus seguidores a ser como ele. Então, a segunda coisa que eu quero falar com você é que Jesus ora por você, porque você nasceu para hospedar a presença. Diga amém. Versículo 21, ele diz assim, que eles estejam em nós. No 25 ele diz, eu revelei o teu nome a eles e eu continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Ou seja, a presença estará neles. Sabe, repetidamente, ao longo dos evangelhos, a gente vai ver Jesus falando muitas vezes, repetindo muitas vezes, que ele havia sido enviado para cumprir a vontade do Pai. Ele diz, por exemplo, desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai. E Jesus vai marcando isso ao longo de todos os evangelhos. E é interessante que diariamente Jesus passava tempos de oração na presença do Pai para receber orientações, direções para cada dia, para então cumprir a vontade do Pai naquele dia. E é interessante que a única vez que Jesus vai dar uma balançada é quando ele está ali no episódio da cruz, diante do que ia acontecer. Ele está orando, ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa seria a minha vontade. No entanto, rapidamente ele retorna à posição original e diz, no entanto, seja feita a tua vontade. Porque a vontade do Pai era prioridade absoluta na vida de Jesus.
A recompensa por fazer a vontade do Pai era hospedar a presença, e é com esse mesmo coração que eu e você precisamos nos apresentar ao Senhor. Gente, a vontade dele para a nossa vida precisa vir antes da nossa própria vontade. E é a obediência à vontade de Deus que vai nos introduzir uma e outra vez a diferentes níveis da presença. Nessa noite eu quero te lembrar que a bondade de Deus, o caráter dele, o amor dele por você e por mim não muda. Porque nós pecamos, porque nós não fizemos o que a gente tinha que fazer, porque nós falhamos ou porque nós estamos passando tempos difíceis. E nesses tempos que são desafiadores, eu te garanto, mesmo que a gente não sinta, não perceba, Ele está lá, mais perto do que nunca. Agora, o que eu quero mesmo marcar com esse ponto aqui, é o pedido que Jesus faz no versículo 24. Se você está com a Bíblia aberta, vai lá. Diz assim: Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou. Jesus passou todos os evangelhos fazendo a vontade do Pai. Quando chega nessa oração, Jesus é extremamente enfático em um pedido. Ele diz: Pai, eu quero que os que você me deu estejam comigo onde eu estou. Consegue entender o desejo que Jesus tem pela sua vida? Consegue entender o amor dele por você? Agora a pergunta que segue é a seguinte: onde está Jesus? Porque ele quer a gente com ele, sim ou não? Onde que ele está? Vamos lá para o versículo 5. Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que eu tive ao teu lado antes de estar vivendo até mesmo isso aqui. E no 13 ele diz para os discípulos: agora eu vou para a presença. Se o lugar de Jesus é na presença, e se ele quer enfaticamente que você esteja com ele onde ele está, qual é o seu lugar? Na presença. Diga: o meu lugar é na presença. Diga: eu nasci para hospedar a presença. Gente, nós fomos perfeitamente planejados para viver no lugar da presença. E eu não tenho como falar disso e não apontar para o nosso tema do ano, que é extremamente profético. Se a sua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Por quê? Porque nascemos para viver na presença e não fora dela. E para não ficar uma coisa assim tão mística, tão inalcançável, viver na presença é ter consciência da presença o tempo inteiro. Imagina se Jesus passasse um dia com você fisicamente, do teu lado assim, andando com você, parecendo uma sombra. Você ia fazer as mesmas coisas que você faz todo dia, ele estando ali invisível? Não. A gente ia ter outro comportamento. Por causa do temor, por causa da presença, por causa do amor. Nós nascemos para ter consciência da presença. E tudo que a gente fizer, a gente faz entendendo que ele está aqui, ó, do ladinho. Amém? Terceira coisa. Jesus ora por você porque ele te deu a glória que recebeu do Pai. Olha lá o versículo 22. Eu dei a eles a glória que tu me destes. Jesus, quando ele veio, ele compartilhou tudo o que recebeu do Pai, primeiramente com os discípulos, mas também comigo e com você. Jesus não economizou nada. Enquanto ele trabalhava
arduamente para imprimir uma nova mentalidade na cabeça daqueles rapazes. Ele estava dia a dia revelando a nossa herança de glória. Jesus passou 3 dias mostrando, 3 anos e meio, mostrando àqueles rapazes como era viver naturalmente uma vida no Espírito. Como era viver nesse mundo com a atenção em outra dimensão. Como era viver na terra debaixo da atmosfera dos céus. E, gente, se a gente lê os evangelhos prestando atenção em como Jesus manifestava os dons do Espírito, é uma coisa, é lindo, é profundo, mas é simples. Coisas que eu e você também podemos fazer. Aliás, nós não percebemos que nós temos o mesmo acesso que Jesus tinha aos dons. Jesus deixou esse exemplo de vida de oração para que a gente desejasse e imitasse. Né? E um estilo de vida que impactou tanto os discípulos que eles pediram: ensina-nos a orar. E é nesse lugar que a gente percebe que Deus quer nos levar nessa estação. Jesus vivia na glória que recebeu do Pai, e essa mesma glória que tem a ver com presença, Ele nos entregou. Então Jesus ora por nós, porque nós ainda não entendemos o valor do que recebemos. O valor da glória que Ele disponibilizou para a gente ainda não sabe lidar com isso. No 22 ele diz assim: eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Jesus está falando com o Pai. E ele diz: eu estou neles, tu estás em mim, que eles experimentem uma unidade perfeita com a gente, para que o mundo saiba que tu me enviastes e que o Senhor os ama, tanto quanto me ama a mim. Jesus falando. E aí ele termina com isso: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, então eles verão a glória que o Senhor me deu. Gente, a glória do Pai fala dessa unidade perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui está a grande chave dessa oração de João 17. Existe um relacionamento de intimidade, de amor perfeito entre o Pai e o Filho que só eles desfrutavam. Nessa oração, Jesus está orando para nos trazer para dentro desse relacionamento. Essa é a glória. E isso é algo que a gente ainda não conhece. Ele diz que eles experimentem a unidade perfeita, para que o mundo inteiro saiba, Pai, que o Senhor os ama como me ama. Gente, que poderoso isso. O Pai dos céus escolheu te amar, me amar, da mesma maneira que Ele ama Jesus. Isso é incrível. A primeira vez que eu ouvi isso, eu tive dificuldade de acreditar. Porque não parece que Jesus merece um pouquinho mais de amor? Assim, Jesus aqui, a gente num segundo escalão, não sei. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus passou pela cruz para que eu e você tivéssemos acesso a entrar nesse relacionamento perfeito da Trindade. E é nesse mesmo Espírito que Jesus foi para a cruz, para o sacrifício dele, que nós vamos para os nossos dias difíceis, para os nossos desafios, por coisas que a gente tem que passar e que não são fáceis. Então, quando a gente entende esse nível de amor que a Trindade tem por nós, quando a gente entende que os pensamentos de Deus a nosso respeito são preciosos, que tudo que Ele deseja para a gente com relação à sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Gente, não é difícil dizer sim para Ele. Nas coisas que a gente tem que enfrentar e que nos parecem muito difíceis.
E aí chega um momento em que Jesus diz, no versículo 11, agora eu deixo esse mundo e eles ficam aqui, mas eu vou para a sua presença. Assim como o Senhor me enviou, eu os envio. Então, o quarto motivo pelo qual Jesus ora por sua vida é porque Ele te confiou uma missão. Ele te confiou uma tarefa. Ele escolheu te enviar. E aí Ele nos deixa nesse mundo, mas Ele não nos deixou sem propósito. Ele nos deixou com propósito. Nos deixou com a proteção do Pai, e Ele também nos deixou com a medida que você desejar do Espírito Santo. Você vai ter a medida do Espírito Santo na sua vida, no tamanho que você desejar. Jesus deixou a sua glória para viver entre a humanidade, entre os seres humanos. Mas Ele nunca deixou de viver os céus na terra. Ele vivia na terra, mas Ele era intencional em manifestar a glória de Deus. Jesus fluía, assim, livremente nos dons do Espírito, porque era a realidade do ambiente do Pai. Então, quando Ele nos deixa e volta para o Pai, Ele nos deixa um modelo a ser desejado e a ser seguido. Um modelo de quem vivia no ambiente da presença. E 2 vezes Ele vai falar, agora eu vou para o Pai, para a glória que eu tive antes. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu vou falar de uma coisa que você já sabe, mas você não sabe que você sabe. Mas quando eu falar, você vai entender que você já sabia. A Trindade, ela é suficiente. Eles não têm necessidade de nada. A unidade, o amor que os une é totalmente suficiente. Eles não precisam de nós para se sentirem supridos, completos, felizes. Eles não precisam de qualquer outra coisa, porque eles têm abundância de tudo na corte celestial. Eles não precisam de nada. No entanto, essa Trindade escolheu te amar. No entanto, essa Trindade escolheu te convidar para dentro desse relacionamento de afeto sobrenatural, num nível que a gente não conhece. Jesus se ofereceu como sacrifício para que eu e você tivéssemos acesso a isso. Por isso Ele disse no 19, eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que eles sejam consagrados na verdade. Sabe, gente, há uma verdade nos céus que rege os céus. Há valores inegociáveis nesse reino, que a gente só vai poder fazer parte plenamente disso se nós formos consagrados plenamente nessa verdade e andarmos nela. Fato é que o Pai nos incluiu na família dos céus. E por isso, muitas vezes, nós precisamos passar por alguns processos que vai forjar em nós marcas dessas verdades. Os processos de Deus na nossa vida, os tempos difíceis que a gente não entende, vêm para nos ajustar, realinhar o nosso coração com o coração dele, para nos capacitar a cumprir o destino profético que Ele escreveu a nosso respeito, para cumprir os altos propósitos do Pai. Por isso esses tempos vêm, eles são necessários. Nós precisamos deles, porque a gente desfoca rápido. A gente se perde rápido. Sabe o que Ele nos entregou? A glória,
a presença, esse convite para fazer parte desse relacionamento perfeito, gente, isso tem um valor imensurável. Só que em contrapartida, o que Ele pede de nós, o que nós temos que entregar, que é tão pequeno, tem grande valor para Ele também. E eu não sei quão claro isso é para você, mas as decisões mais profundas, mais valiosas, as entregas mais importantes, os compromissos mais fortes, nós fazemos em dias de tempos difíceis. Então, não se desanimem se você está passando por uma estação, por um processo, porque os processos vêm para despertar em nós uma fome por mais, para adequar o nosso coração para receber a glória de Deus, e é necessário que sejamos vasos adequados para essa presença, porque a glória, a presença, não repousa em qualquer lugar. E, gente, eu não estou aqui querendo te dar uma aula de como ter isso. Eu estou perseguindo isso. O meu processo aponta para isso. Isso é o que eu mais desejo. A presença sobre mim é pessoal, eu quero isso. Mas o que eu mais desejo é a presença sobre nós como igreja. Eu desejo que a gente alcance essa unidade entre nós dentro desse relacionamento perfeito da Trindade. Sabe, eu amo vocês, mas nem sempre eu ouço coisas boas de vocês. Às vezes eu ouço que um irmão está falando do outro, está criticando o outro, está julgando o outro, está falando pelas costas do outro. Nós temos uma cultura como reino de Deus, onde nós abençoamos o outro, servimos o outro, honramos o outro, valorizamos o outro, porque Deus tem nos confiado os outros, sim ou não? Então, nessa estação, eu sinto esse convite do Senhor nos chamando a uma nova postura nessa estação. Nós precisamos amar mais, nós precisamos ser mais compreensivos, ser mais misericordiosos, tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, porque esses são valores do reino. Então, quando a gente está no processo com Deus, e Ele começa a nos apertar por dentro para extrair de nós valores do reino, a gente se depara com algumas coisas que a gente precisa deixar por amor ao Senhor, renunciar, e veja, às vezes nem se trata de pecado. São coisas da nossa vida que às vezes roubam a atenção do Senhor, e a gente acaba se envolvendo demais com as coisas da vida e esquecendo daquilo que tem valor eterno. Tem coisas que a gente vai precisar entregar, e outras o Senhor vai precisar ajustar, realinhar para o que Ele tem aí para fazer na tua vida logo ali na frente, e você não está pronto ainda. Lembra quando Moisés está diante da sarça e ele fala: tira as sandálias? Moisés precisou entregar o direito de fazer a sua própria jornada e andar na louca vontade de Deus para libertar uma nação. Eu sinto que essa é uma estação em que Deus quer realinhar a sua jornada com Ele através de alguns processos, gente. E isso é tão pessoal. E aqui eu quero falar um pouquinho de mim. Eu vou falar lá do início, porque pode ser que tenha alguém aqui que não ouviu a história inteira. Mas em 2018 eu tive uma inflamação no meu olho esquerdo, e foi um tempo muito difícil para mim. Muito difícil. Aquela inflamação levou 1 ano e meio
para eu resolver aquilo, foi quase 1 ano e meio, passagem por muitos médicos, muita limitação, foi muito difícil. Eu tive que parar de dirigir, eu não conseguia enxergar, tinha uma névoa branca no meu olho esquerdo, e aquele processo, ele terminou num trato profundo de Deus comigo. Um trato profundo. De manhã eu não falei isso porque eu esqueci. Mas, resumindo, Deus estava tratando com o meu coração porque eu tinha retido o perdão. Eu tive dificuldade de perdoar pessoas que me ofenderam. E quando eu entendi aquele processo, quando eu realinhei meu coração com o Senhor naquela época, assim como a uveíte veio, ela foi embora. Passaram-se aí, não me lembro agora, 7 anos talvez, sou tão boa de matemática assim, mas enfim. Passaram-se esses anos, 23 de fevereiro, algumas semanas atrás, um mês atrás, eu me encontrei com a uveíte outra vez. Eu acordei de manhã, domingo, eu estava na escala para pregar, quando eu cheguei na frente do espelho, eu vi meu olho inflamado, totalmente vermelho, e eu vi a uveíte ali de novo, a névoa branca, e ali eu fiquei extremamente abalada. Aquilo me remeteu ao sofrimento de 2018. No primeiro momento eu pensei, fui reprovada. Aquilo que eu não aprendi lá atrás, estou tendo que passar pela prova de novo. Eu estava na escala para pregar aquela manhã, muito fragilizada, chorando muito. Mas eu falei, Jesus, você sabia que eu tinha que pregar essa manhã. Então, eu vou para aquele altar, com a graça e a unção do altar. E as outras coisas que eu não dei conta, eu pedi ajuda para a minha equipe, que foi sensacional, fui muito atendida, fui muito bem cuidada, e eu subi aqui e realmente ministrei com muita graça do Senhor. Quando eu cheguei na igreja, entrei de óculos escuros, porque a visão é muito feia, né? Ver aquele olho vermelho, parece que tem sangue nele, muito feio. Participei da reunião de oração e uma das intercessoras orou por mim e ela disse assim, é necessário passar por isso. É para a glória de Deus e não é o diabo. Quando ela falou não é o diabo, gente, aquilo gritou um sim dentro de mim, porque eu sabia que não era mesmo. Isso eu não tinha clareza de nada, mas isso eu sabia. E ali eu me submeti, entrei em acordo com o Senhor para que Ele fizesse na minha vida o tal do necessário e que fosse para a glória dEle. E aí eu comecei uma busca interna para entender, para discernir o que Deus queria tratar comigo dessa vez. Obviamente, fui para o médico, fiz todos os processos, né, médicos. E eu sou diabética, preciso de acompanhamento do endócrino, é uma longa história. Então, fiz tudo que eu tinha que fazer e nesse momento, eu ainda não tenho todas as respostas, mas tem algo que Deus fez nesse início que eu preciso compartilhar com você. O processo ainda está em andamento. O versículo 4 de João 17 diz assim, não peço apenas por esses discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim. Eu dei a eles a glória que tu me destes para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. E sabe, eu entendi que Jesus tem orado por mim, tem orado comigo para revelar a glória do Pai, e eu abracei isso. Quando as pessoas vinham para mim muito fragilizadas, orando pela minha cura, eu falei assim, não precisa orar pela cura ainda, ora pelo processo. Curada, eu sei que eu vou ser. Eu estou interessada no processo que vai me levar a essa glória. Eu estou interessada no que o Senhor quer fazer dentro de mim, para que a igreja receba a porção dessa estação. Então, voltando lá no 23/2, quando eu estou na frente do espelho, estoura o uveíte, eu começo a buscar no meu interior o que o Senhor estava querendo tratar comigo.
10 dias depois, eu identifiquei o principal disparador. Naquele momento, eu imediatamente me arrependi, planejei a correção do meu pecado. E abrindo um parênteses, que eu não posso te dar muitos detalhes, porque eu não vou expor ninguém. Mas ano passado foi um ano muito difícil para mim. Eu me senti ofendida por algumas coisas que feriram muito o meu coração. E em uma área que é muito importante para mim, eu tive dificuldade de lidar com aquilo. Obviamente, se alguém me ofendeu e foi importante, é porque essa pessoa é importante para mim, porque quem não é, todo dia a gente é ofendido por um monte de gente, sim ou não? Que não é importante. Mas quando a pessoa é importante, você ama, né? E a gente tem essa questão do relacionamento do reino. Eu escolhi fazer a coisa certa, o que a Bíblia manda. Eu escolhi perdoar. Mas eu também escolhi estender uma linha. Agora você vem só até aqui, porque se você cruzar essa linha, você poderia me machucar outra vez. Então, eu estendi uma linha de proteção. No passado, com o meu pastor, Miguel, eu estava lidando com uma situação de ofensa. E ele falou assim: Eliane, você precisa perdoar e você não tem que voltar ao relacionamento como era antes. Você pode oferecer um novo relacionamento. Então, depois que você perdoar, oferece um novo relacionamento. Eu falei, gostei. E fui fiel ao conselho e, obviamente, eu interpretei ele sem perceber, do meu jeito. Do jeito que me convinha. Eu ofereço um novo relacionamento, obviamente, inferior ao que eu tinha antes. Me caiu super bem. Vocês têm me visto profetizar aqui em cima que a gente está vivendo numa estação em que a régua está subindo. O que a gente fez até aqui foi ok. Deus está feliz com você, comigo, com a igreja, mas nós estamos entrando em uma estação em que o que funcionou antes já não é suficiente para essa estação. E sabe, gente, tudo que eu profetizo para aí vem para cá, porque eu sou igreja. Sim ou não? Eu não profetizo para vocês, eu profetizo para nós. Quando eu falo que Jesus está levantando a régua, Ele está aumentando o padrão, não é nada novo, não é nada que já não esteja na Escritura e que você já não saiba, está tudo na Bíblia. Mas tem uma ênfase diferente, uma resposta que Ele espera de você, diferente do que era antes. Quando eu me encontrei diante daquela ofensa, com a minha maneira de perdoar, o Senhor me perguntou, e aí, vai repetir o mesmo padrão de perdão e novo relacionamento? E quase que eu estava feliz dizendo sim. E aí ele me falou uma coisa que me arrebentou. Você vai oferecer um perdão e um novo relacionamento inferior à obra da cruz? Gente, eu chorei tanto, tanto, porque eu tinha ofendido o Senhor com o meu pecado. E ali eu também reconheci a minha incapacidade de entregar ao Senhor o que Ele estava me pedindo. E aí eu também entendi um novo conceito de graça. Eu falei, Jesus está decidido. Eu vou perdoar, perdão superior. Eu vou oferecer um novo relacionamento superior, está decidido. Mas eu não tenho condição de fazer isso. O meu coração é peludo demais. Eu preciso da tua graça para que o Senhor me dê, para que eu te devolva o que o Senhor está me pedindo. Quando eu entendi toda essa dinâmica, foram dias de oração. Não teve um dia que eu não chorei intensamente por ter ofendido o Senhor e pelo sentimento de incapacidade de dar para Ele o que Ele estava me pedindo. Gente,
Vocês me veem aqui, eu tenho uma cara bonitinha, eu sou boazinha, fofinha, mas eu não sou isso. Tem uma outra natureza dentro de mim. E eu preciso que Jesus trate essa natureza, porque eu quero representá-lo bem. Quando eu entendi, eu entrei em contato com as pessoas que eu tinha me sentido ofendida, pedi uma reunião, e eu decidi optar pelo padrão dos céus. Eu tinha a reunião pedida, não tinha marcada, e eu peguei o meu celular e eu escrevi o meu discurso, o meu pedido de perdão, o porquê eu tinha me sentido ofendida, e que eu estava oferecendo um perdão superior, eu estava oferecendo um relacionamento superior. E, gente, dias antes da reunião acontecer, só com o conteúdo do meu celular, no 7/3, 10 dias depois do 23, quando estourou a uveíte, a minha visão limpou. Eu não tive coragem de falar isso, eu guardei isso no meu coração, porque eu precisava do diagnóstico da minha oftalmologista. Sexta-feira eu fui lá, e ela me disse: Eliane, a sua uveíte está inativa. Ali eu recebi a palavra de cura. E aí eu falei: Jesus, obrigada, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Mas eu quero o processo. Eu te agradeço pela cura, mas eu quero estar mais mergulhada, mais enfiada nesse processo do que antes. Então, tecnicamente, a uveíte durou 15 dias. Comigo é um pouco mais complicado, porque eu sou diabética, estou tomando corticoide, isso complica muito o controle, enfim, tem uma longa história aí. Eu ainda vou levar algumas semanas para resolver o fim dessa medicação. Mas, tecnicamente, aquele sofrimento de 1 ano e meio resolveu em 15 dias, porque eu entendi a importância da obra da cruz. E veja, gente, é um pouco humilhante, é muita exposição. Eu abri meu coração para você nesse sentido. A sua pastora precisou ser ferida por Deus, porque ela reteve o perdão. E quando ela fez isso, ela feriu a unidade do corpo. É sobre unidade. O meu pecado estava ferindo a unidade, e é a unidade do reino, no padrão dos céus, que traz a presença, a glória que a gente está buscando. Essa é a nossa grande missão, de sermos um para que o mundo creia. Vivemos nessa unidade dentro desse padrão de perfeição da Trindade. E sabe, não é fácil sermos um. Dá uma olhadinha só de lado assim na pessoa do teu lado. Fala sério. Pensa diferente, fala diferente, é tudo diferente. E você tem que ser um com esse ser? Sim. Sabe, chega uma hora que Jesus vai corrigir a ofensa. Gente, ninguém escapa. Ele vai tratar com todo mundo, porque todo mundo é filho. Mas a gente precisa ter muito presente de que o inimigo trabalha para que a gente ande de ofensa em ofensa. Porque assim ele rouba a voz profética, ele rouba as verdades do reino. Sabe, gente, eu sou uma pastora. E eu achei que a verdade dentro de mim estava correta, eu perdoo as pessoas. Mas eu nunca percebi que eu oferecia um perdão inferior à cruz. O inimigo, ele quer que a gente ande de ofensa em ofensa, porque ele quer roubar as verdades e os valores do reino, ele quer roubar tudo que ilustra um evangelho poderoso que eu e você deveríamos viver. Se a gente tem um coração ofendido, como que Jesus ocupa esse lugar? E como que a presença nesse lugar vai abençoar outra pessoa com as coisas poderosas do reino?
A ofensa divide, rouba a unidade, e o Senhor quer nos livrar dos efeitos negativos da ofensa. E a ofensa adoece. Não levanta a mão. Mas quantos aqui já não sentiu 1000 ciricutico, vai no médico e ele fala que você não tem nada? A ofensa, ela precisa ser corrigida, precisa ser resolvida. O ponto aqui não é sobre encobrir a ofensa. O ponto aqui é que o amor é superior à ofensa. E eu precisei ser ajustada, realinhada e trazida para essa verdade. E para onde que eu quero ir com isso com vocês? O salmista que disse que os pensamentos do Senhor são preciosos a seu respeito, ele termina esse salmo fazendo uma oração, e é a oração que eu gostaria de te animar a fazer nessa noite. Ele diz assim: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e veja os meus pensamentos. Mostra se tem em mim alguma coisa que te ofende. Então, me conduz pelo caminho eterno. Gente, eu fui examinada. E o Senhor achou um coração ferido que estava influenciando a minha maneira de pensar, e os meus pensamentos estavam influenciando as minhas ações, e as minhas ações estavam ferindo a unidade do corpo. Jesus encontrou em mim algo que precisava de realinhamento e ajustes. Já estou terminando. Semana passada, Luiz pregou e falou sobre a história daquela mulher que limpou a casa, chegou o marido com aquelas botas sujas de lama, sujou a casa, e eles ficaram 25 anos sem resolver uma ofensa. E sabe, eu me identifiquei com a mulher. Porque não era sobre a chuva, o chão, a bota. Era sobre não ser considerada. Era sobre não ser valorizada no serviço dela. Ela preparou uma casa para receber a família e chega aquele troglodita. Sem valorizar o que ela tinha feito, arruinando tudo o que ela fez para ele. Eu entendi. E sabe, gente, ofensa a gente encontra todos os dias. E a maneira de resolver a ofensa, primariamente, é ir para a presença. Ali a gente chora, reclama, fala as coisas. A gente tem o coração aquecido, consolado, limpo, curado, o que a gente precisa. E aí a gente tem condição de resolver a ofensa de uma outra maneira. Por isso Jesus ora por você. Por isso Ele ora por mim. Ele tem planos tão incríveis para a nossa vida, que a gente não pode perder, porque o coração ficou ofendido com o erro do outro. Todo processo difícil que a gente passa, não tem como não envolver outras pessoas. Você não fica brabo com você mesmo. Nos processos difíceis tem culpados. Tem pessoas que apertaram o botão. Tem pessoas que não estão suprindo as suas expectativas. Tem pessoas que estão falhando, traindo, seja o que for. Nós precisamos ir para essa presença. Tem pessoas que você precisa perdoar nessa noite. Eu sei que o Luiz trabalhou isso semana passada, mas perdão, gente, não resolve com uma oração. É um processo. Nós precisamos liberar essas pessoas do nosso coração, porque nós precisamos ficar a sós com o Senhor no processo. Vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já não foi orar brabo com alguém? Você reclama da pessoa o tempo inteiro na oração e não fala uma frase que presta para Jesus. Porque a gente precisa esvaziar isso, Ele nos dá esse direito.
Então é no lugar da presença que a gente precisa resolver as ofensas do nosso coração. Nós somos uma igreja profética. A ofensa rouba a voz profética. Porque Deus, Ele vai falar através do nosso coração. Como que Ele vai fazer essa passagem? Se eu estou cheio de ofensa. Se o meu padrão está baixo. Fica de pé comigo.